Bolsonaro elegível em 26 é uma realidade, é oficial e graças à grande jogada de mestre, a jogada genial do Fux. Exatamente, o Fux fez uma jogada que a mídia pautada começou a narrar porque o clima estava tenso, porque eles estavam se xingando, o Fux estava se afastando, não ia nem mais na reuniãozinha de happy hour após o plenário e não sei o que e treta. Mas a grande realidade é que a estratégia era muito mais profunda. E vou dizer mais. Essa estratégia que o Fux traçou para tornar o Bolsonaro elegível e que está caminhando teve dedo do Barroso. O Barroso colaborou nessa estratégia. E se você lembra das últimas notícias que eu falei, o Barroso, assim que ele saiu da toga, assim que ele largou a toga, teve alguns eventos que me chamaram a atenção. Primeiro evento, ele não avisou o Lula previamente. Ele simplesmente largou a toga e meteu o pé, anunciou e o Lula descobriu pela mídia, perfeito? Primeiro evento. Segundo evento que me chamou a atenção, o Lula não atendeu o Barroso depois que ele se renunciou, depois que ele anunciou a renúncia, nem tinha renunciado ainda. Depois que ele anunciou a renúncia, o Lula não atendeu mais o Barroso. Ou seja, primeiramente eu pensei, o Lula é um cara snob, ele não queria falar um indivíduo que não tem mais poder porque ele largou a toga, perfeito? Ou seja, faz sentido essa minha análise. Mas agora eu começo a entender de forma diferente, porque eu achei estranho ele não falar, porque o que custava você falar com um cara 5 minutos só pra manter a boa relação, vai que você precisa algum dia. Mas eu pensei, o Lula é um cara sabe que ele vai viver 200 anos, e esse cara teria um grau de utilidade muito baixo. Mas normalmente o político atende, principalmente o cara que já foi muito próximo e já ajudou ele, perfeito? Beleza, então essa informação ficou na minha cabeça. E agora quando o Fux faz essa jogada, tudo se encaixa. Teve um vídeo do Paulo Figueiredo que ele falou que o Barroso entrou em contato com os Estados Unidos para pedir o visto de volta. E aí o Paulo Figueiredo falou, nunca terá esse visto, é uma condenação eterna. Eu te pergunto, será que o Barroso foi tão leigo de largar a toga, ou seja, de rasgar o poder antes de negociar uma retomada de visto com os Estados Unidos? Não seria mais inteligente ele negociar uma retomada de visto e em seguida renunciar? Essa seria a estratégia mais inteligente. E também seria inteligente não anunciar isso. Mas o presidente da República possivelmente teria algum tipo de vazamento. E aí, depois que isso acontece, o que o Fux faz? O Fux pede para ir para a segunda turma. Então hoje, após essa transição que já foi aprovada e ele vai ser efetivamente transferido na semana que vem, a gente vai ter uma turma lulista e uma turma bolsonarista. E isso pode tornar, não acho que vai ser fácil, pode tornar o Bolsonaro elegível. Por quê? Porque o processo de elegibilidade do Bolsonaro, quem vai julgar é o Fux. E aí ele vai pautar isso na segunda turma. E na segunda turma a gente tem o Marques e o Mendonça, que vão votar a favor da elegibilidade do Bolsonaro em 2026. Ou seja, a jogada foi uma costura perfeita. Mas eu vou ter que fazer uma previsão do futuro aqui, que eu acredito de verdade que vai acontecer. Até agora não vi nada. O que é? Basicamente, a turma lá, os ministros do STF, o Gilmar, o Moraes, eles vão falar que isso é inconstitucional, que ele não pode levar o processo, que o processo tem que cair no colo do Moraes, no colo do Zanin, no colo do Flávio Dino. Por quê? Porque, basicamente, se ele leva o processo, ele vai tornar o Bolsonaro elegível. Aí eu te pergunto, se por acaso teve uma negociação americana, o que vai acontecer? Eles vão espernear, o Moraes, o Flávio Dino, essa galera vai espernear de levar o processo e ter o risco de tornar o Bolsonaro elegível, que eu acho que é um risco muito provável. Se levar, é elegível, esquece. Se levar o processo para a segunda turma, o Bolsonaro se torna elegível de novo, esquece. Esse é o grande fato do Brasil, perfeito? Anota isso. Mas isso só vai acontecer se tiver dedo do Trump. Por quê? E quando que vai ser definido? Porque toda essa costura que eu tô criando pra vocês, eu não tenho certeza se o Barroso negociou. A gente vai descobrir se o Barroso aparecer nos Estados Unidos é porque ele negociou e conseguiu o visto de volta, porque segundo o Paulo Figueiredo ele nunca receberia. Mas temos que lembrar que o Paulo Figueiredo e o Bolsonaro eles não sabem de tudo. Eles não sabiam, por exemplo, do discurso do Trump, do Lula na ONU acenando pro Lula. O discurso do Trump na ONU acenando pro Lula. Ninguém sabia. Eles, inclusivemente, também não sabiam disso. Não sabia do encontro do Trump nos bastidores da ONU, que já estava sendo planejado. Ou seja, eles não sabem de 100% de tudo. Então eles podem não saber dessa negociação que aconteceu nos bastidores. Eu acho que tá até um pouco provável, mas pelo que parece é isso, beleza? Então vamos seguir. O que acontece? Provavelmente o STF, essa é a minha previsão do futuro, vai brigar.
o STF vai tentar segurar a inegibilidade na primeira turma para manter o Bolsonaro fora das urnas. Se soltar o Bolsonaro nas urnas, vai ser uma guerra sangrenta em 2026. Vai ser bonito de assistir, pessoal. Vai ser bonito de assistir. E agora vamos começar com o pé direito, porque tem uma matéria na íntegra, colocando todos os links, até gostoso de ver, porque é uma matéria de um site de esquerda chorando com a transição do Fux. Presta bastante atenção a partir de agora, que você realmente vai se surpreender o caminho que o Brasil está indo nesse 2026 e o roteiro é melhor do que filme. Então, primeiro, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, saiba que os vídeos saem 9 horas da manhã, meio-dia e 5 da tarde. Então, fique sempre atento e se você quiser ser sempre informado, ativa o sininho e se inscreva no canal, mas principalmente entre no grupo do WhatsApp. Clica no link da bio aqui, que vai estar o link do grupo do WhatsApp, ou na descrição do vídeo também vai estar fixado o grupo do WhatsApp. Então entra, meu amigo, não perca. E obviamente que se você quiser se proteger do governo Lula, adquira o meu e-book Investindo em Dólar, do zero ao dólar. É apenas R$50 e você também vai ganhar acesso a aulas que ainda não estão disponíveis, por isso que o preço está R$50. Assim que eu colocar as aulas em vídeo disponíveis, o e-book vai ficar mais caro, eu vou aumentar bastante o preço, então aproveita, porque se você comprar agora, você vai ganhar essas aulas gratuitamente. Gratuitamente as aulas, porque você já pagou R$50, então não é gratuito. Então vamos lá com o pé direito e lembre de curtir o vídeo, isso é muito importante. Presta atenção no que o STF propicia para o país, infelizmente. Presta atenção nesses comentários aqui, ó. Parado por um habeas corpus do Supremo Tribunal Federal, Felipe Macedo Gomes não respondeu às perguntas da CPMI. Segundo o relator, o empresário é procurador de 6 associações. 4 delas teriam recebido cerca de 714 milhões de reais em descontos associativos. O cara era envolvido com 4 associações que receberam 700 milhões e ele recebeu um habeas corpus para ficar calado. Adivinha qual ministro que deu? Chuta aí que no final eu vou dizer. Questionados pelos beneficiários do INSS. O pessoal gosta muito de falar de Ferrari. Aí o seu Felipe Macedo Gomes, que está aqui, chefe de 4 das associações que roubaram dinheiro de milhões de aposentados, arrecadando 714 milhões. Tem lá no quadro de carros dele, e eu acho isso de extremo bom gosto, uma Ferrari e 4 Porsches. Coisa de gente rica. A Polícia Federal apreendeu. O relator perguntou se a doação feita por Felipe à campanha do ex-ministro da Previdência, Onyx Lorenzoni, seria uma espécie de propina. O senhor colocou porque quis. O senhor colocou porque pagou propina. Ou o senhor colocou porque alguém lhe pediu? Vou manter em silêncio. Essas 4 Ou seja, associações. simplesmente o cara participou de um esquema gigantesco e ganhou um habeas corpus do STF. E quem que deu esse habeas corpus foi o Dias Toffoli. Isso aqui é uma vergonha, meus amigos, isso aqui é uma vergonha. E aí, agora as coisas começam a mudar, porque agora a gente vai ter uma parte do STF de direita, meus amigos. E o Brasil está completamente tomado pelo crime organizado. E isso vai ser uma pauta extrema em 26. Presta atenção. Pessoal, tudo bem com vocês? Dá uma olhadinha nessa história que a gente está acompanhando. O Ministério Público, Polícia Civil e a Secretaria de Estado da Fazenda deflagrando uma... Por que eu tô mostrando isso aqui nesse vídeo? Porque não é desconectado, não. Entenda que a segunda turma tem muito processo de corrupção, muito processo do crime organizado. E antes, quem estava liderando era a galerinha patotinha da esquerda. Agora, quem vai liderar as chancelas e as sentenças vai ser a galera da direita. Ou seja, a barra subiu. Uma grande operação contra um esquema de lavagem de dinheiro, do tráfico de drogas, dinheiro esse sujo, né? Fazia parte de uma facção criminosa que atua aqui, tanto dentro e fora dos presídios, que é o PCC. O nome da operação, Plush. Muita gente vai se perguntar, mas por que Plush? Nome de brinquedo? Pois é, o grupo usava lojas de brinquedos infantis e lojas principalmente... Vamos recapitular aqui. Já se descobriu posto de combustível, já se descobriu padaria, já se descobriu agora loja de pelúcia. Aí eu vou te devolver a pergunta: o que não está sendo utilizado para a lavagem do crime organizado?
Porque, pô, já apareceu de tudo aqui. Posto, restaurante também apareceu, hotel, motel. É bizarro isso, é bizarro. Tomou o país, meus amigos, tomou o país. Isso aqui pra mim é uma das paradas mais bizarras de todas, tá? Que encontraram na casa do Buzeira. Simplesmente esmeralda de 2 bilhões de reais, era 1,7 bilhão, agora já tem 2 bilhões de reais, é guardada em bunker em São Paulo, enquanto aguarda leilão. Vocês têm noção que é uma esmeralda de 2 bilhões de reais? Vou repetir para vocês, 2 bilhões. Simplesmente o cara tinha em casa algo no valor de 2 bilhões. 2 bilhões é muito mais do que muita empresa por aí vale. É simplesmente, eu te pergunto, qual que é a origem desse dinheiro? Onde ele adquiriu isso? Consegue compreender como o buraco é muito mais embaixo do que a gente está imaginando? E que a Polícia Federal, pela primeira vez que eu me recordo, está indo de forma incisiva e pulverizada nos cabeças? Por que incisiva e pulverizada? Porque você tem casos no Rio de Janeiro, você tem em São Paulo, você tem lá no Nordeste, tem no Sul, tem no Mato Grosso, em todo lugar está tendo prisão de cabeça de crime organizado. Eu acho que é tudo a pavimentação para encontrar os políticos em 26, o que vai favorecer ainda mais a elegibilidade, a eleição, a vitória do Bolsonaro. Presta atenção agora nisso aqui, ó. Busca pelos 20 bilhões de reais perdidos numa derrota no Congresso. O ministro da Fazenda prometeu que entregaria ainda nesta terça-feira novas ideias para os senhores parlamentares. Novas velhas ideias, pois trata-se de uma repetição do mesmo. O Congresso frustra as expectativas do governo de aumentar receitas e não ter de cortar gastos. O governo chama o Congresso de inimigo do povo e promete continuar a campanha, aquela campanha dos ricos que não querem pagar impostos, segundo o governo, contra os pobres que só tem o governo de Lula para protegê-los, narrativa do governo. Não colou no caso das medidas rejeitadas pelo Congresso, pois uma parte relevante dos agentes econômicos segue esse jogo, olhando para um outro placar, não é o placar das votações lá, não. É o placar que exibe a necessidade de se financiar um déficit nominal de 9% do PIB com uma dívida que já está perto dos 80% do PIB. Com o governo empenhado em expandir gastos, pois faz tempo que está no modo total de campanha eleitoral e obcecado, como sempre, em aumentar as receitas dentro de um esquema que, olhado de uma certa distância, só pode ser chamado o esquema da marcha da insensatez, pois os gastos crescem à medida em que aumentam as receitas. Não tem fim isso aí. O desfecho, portanto, desse enredo é bastante previsível. Quem quer que ganhe as eleições no ano que vem vai ter de realizar um significativo ajuste fiscal. Quanto mais credibilidade tiver esse vencedor o ano que vem, prevê-se que menor será o custo desse ajuste, o custo político e social, sobretudo. Do jeito em que está, esse empurra-empurra entre governo e Congresso nem serve mais para disfarçar o pano de fundo de tudo isso. O pano de fundo de tudo isso é uma enorme conta a ser paga e ela só está crescendo. Ou seja, meus amigos, é aquilo que eu falo para vocês, em 2026 só vale a pena a direita ganhar se ganhar na porrada, ou seja, acima de 60%. Porque senão, o que vai acontecer é um triste fim que aconteceu na Argentina. Na Argentina, antes de Milei, eles elegeram, eu esqueci o nome do político, mas era de direita, ele tentou executar várias coisas que doía muito na população e ele ficou o mandato e perdeu, porque simplesmente você não salva um país como a Argentina, que estava muito no buraco, em apenas um mandato. No caso do Brasil, você vai conseguir possivelmente ajudar, só que vai ser muito doloroso para a reputação. Então, na campanha, qual deve ser o discurso? O Lula quebrou o país, o Lula aumentou imposto, esse tem seu discurso. Para quê? Para preparar a população, porque o caminho futuro, no curto prazo do Brasil, vai ser magreza antes de melhorar. Você vai ter que cortar muito gasto, você vai ter que cortar na pele. E a estratégia que o Lula está utilizando para arrecadar e financiar está prejudicando as empresas brasileiras. E agora vem mais um ponto. Prejudicou a Netflix, que é americana, e tudo indica que isso pode gerar uma raivazinha aí do Trump contra o Brasil, e tudo isso deve se consolidar nesse domingo que vai ser a reunião. Mas presta atenção nisso aqui, só para você conseguir entender, que eu achei chocante. Presta atenção. Netflix diz que perda
tributária bilionária no Brasil derrubou resultado global. E ações despencam 10% com a notícia. Gigante do streaming teve que pagar mais de 3 bilhões de reais ao governo brasileiro para resolver uma disputa tributária. Arrecada e arrecada. Mas assim, preparem-se, né? Porque pra assinatura aumentar... Ou vocês acham mesmo que é a empresa que vai pagar isso aí? Eletrobras... Ou seja, a gente deve imaginar que a assinatura da Netflix vai aumentar. Isso na eleição vai ser uma delícia para a oposição usar. E a oposição, meus queridos, está aprendendo a usar. Já vou mostrar para vocês aqui que a oposição está aprendendo a jogar o jogo. Mas preste atenção nisso aqui que também é muito relevante para o Brasil. Estados Unidos anunciam sanções contra 2 maiores companhias russas de petróleo. Isso aqui mostra um Trump diferente e um Trump engajando pela paz na Ucrânia. E se tiver paz na Ucrânia, a gente deve ver uma queda ainda maior no preço do petróleo, o que ajudaria o Lula porque geraria deflação, tanto no Brasil quanto no mundo. Ou seja, é uma sinuca que a gente vê sinais para o Lula se ferrar e sinais para o Lula melhorar. A gente vai ter a conclusão na minha cabeça, uma definição muito clara de qual vai ser o lado que o Lula vai ser domingo agora. E agora eu quero mostrar um vídeo para vocês muito peculiar, porque eu achei muito bizarro os comentários desse vídeo. Presta atenção nisso aqui, ó. This great country of ours is moving very... Senador Bernie Sanders repete desde 1993 que os Estados Unidos caminham-se para uma oligarquia. Basicamente, o cara não acertou, já faz 20 anos e ele não desiste. E qual que é o ponto? Em algum momento ele vai estar certo. Ele está mais de 20 anos tentando isso, tá? O quê? 30 anos praticamente. Tá mais de 30 anos tentando isso, mais de 30 anos tentando acertar isso e não acerta. E quando ele acertar, todo mundo esquece que ele está repetindo isso há 30 anos e fala, olha como que um cara é um gênio, ele acertou. Mas provavelmente ele não tá acertando, porque isso aqui é uma forma de tentar bater no Trump, dizendo que ele quer virar um ditador e tudo mais. E vamos ser sinceros, eles desgastaram tanto a palavra de ditador, fascista, que ninguém acredita mais. Essa é a grande realidade. E agora eu vou mostrar como que a direita tá começando a organizar. Não sei se é a direita de forma organizada, mas... começa a entrar no jogo da IA e no jogo da comunicação que eu considero certa. Presta atenção nisso aqui. O truque é simples. Fale como se fosse um deles, mas nunca entregue nada de verdade. Como assim? Promessa grande, prazo longo e resultado invisível. Enquanto isso, a gente encaminha os contratos certos pros amigos. Meu povo querido, eu garanto gás de cozinha de graça pra quem mais precisa. É direito do pobre cozinhar sem medo de gastar. Prometer você promete, rato. A picanha que você jurou na eleição passada virou abóbora. Agora vem com gás milagroso, hein? Tá vendo, meu bem? Falaram que o gás vai ser pra todo mundo agora. A gente não vai mais cozinhar no tijolo. As coisas vão melhorar. Melhorar só se você arrumar um serviço, Zeca. Promessa não põe comida na mesa. É hoje mesmo. A mulher disse pra eu arrumar serviço, mas com esse gás de graça aí, quem precisa, né? Só apertar o 13, bem gostoso. Ó. Com 55,9% dos votos, Furterildo é o novo presidente. Aê, gás de graça, minha gente! Furteri, é nóis! Pode ser. O governo anuncia o fim do programa... Eu não vou mostrar esse vídeo todo porque é um tanto que longo, mas o que eu gostaria de mostrar pra vocês é... Isso aqui é uma narrativa muito bem feita pela direita que passa muito bem a ideia. Ou seja, se a direita continuar nessa lógica, é muito possível que a gente consiga ter um desempenho sensacional em 26. Principalmente com a possibilidade de elegibilidade de novo do Bolsonaro e também com a libertação. Porque ele não vai ser só elegível, ele também vai estar livre, ele vai sair da prisão domiciliar. Então tudo indica que a gente está costurando um golpe, um contragolpe na esquerda que eles não esperavam. E agora tem essas falas dos Sóstenes aqui que realmente dá esperança que o país está passando por uma revolução muito silenciosa que está culminando agora só, presta atenção. Primeiro, parabéns mais uma vez ao Oeste, vou fazer questão de acompanhar esta sequência de vocês e até, se possível, compartilhar nas minhas redes sociais e orientar toda a nossa bancada a fazer o mesmo, porque o que mais importa nesse processo da anistia é a história de vidas que estão cumprindo uma pena exagerada, que é já comum coletivo de todos, até na esquerda, reconhece que é um exagero nas penas. Vários ministros do STF também têm o mesmo reconhecimento, mas ainda resistem a esquerda e STF nessa anistia. O processo hoje, votamos a urgência, 311 votos, foi nomeado um relator, Paulinho da Força, que quer substituir a anistia por um projeto de redução de penas. Nós não concordamos com isso e nós vamos apresentar um destaque de preferência. O destaque de preferência é um mecanismo legislativo que você vota antes do texto do relator, um texto alternativo. O nosso destaque de preferência é a anistia dos fatos, desde 2019 até a promulgação da lei. Estou muito confiante que isso vai passar aqui na Câmara dos Deputados.
lógico que as pessoas sabem qual a data. Eu estive conversando essa semana com o presidente Hugo Mota, os líderes do centro, porque nós estamos vindo numa série de votações polêmicas. A semana passada, sustação do contra o deputado Gustavo Gayer, e aí eles pediram 2 semanas para a gente votar matérias mais tranquilas. Então, imagino que daqui na próxima primeira semana de novembro, a gente possa votar o mérito aqui na Câmara dos Deputados. Lógico que eu estou trabalhando para que isso seja antes, porque a cada segundo, para uma pessoa que está pagando pena injustamente, é uma eternidade. Não é um minuto para essas pessoas, não são 60 segundos. É uma eternidade e são para essas pessoas que a gente está querendo votar essa anistia com a urgência. Agora entende o seguinte, imagina, Bolsonaro elegível, anistia passa, mostra uma fragilidade gigantesca do governo. E agora que entra a questão do Fux. Presta atenção, antes da questão do Fux, vai entrar o golpe do Moraes, em seguida a questão do Fux. A Globo basicamente admite a intenção macabra do Alexandre de Moraes, presta atenção. Impactar na sua visão a eleição de 26? Acho que, logicamente que você ter, assim, o Valdemar, ele é hoje... Porque eles agora estão com uma investigação em cima do Valdemar Costa Neto. Ou seja, vai derrubar o Valdemar. A principal figura política do bolsonarismo, no sentido de ele muito mais hábil do que todos os outros bolsonaristas da família Bolsonaro, como a gente tem visto nas últimas semanas, né? Então, logicamente, se você tem... hoje você já tem hoje o grande líder da direita, Jair Bolsonaro, em prisão domiciliar, está fora do jogo. Quando a gente faz a análise das mobilizações bolsonaristas, elas diminuíram muito de tamanho e muito pela ausência do Jair Bolsonaro. Não ter o Jair Bolsonaro fazendo lives, não ter o Jair Bolsonaro soltando os... Eu discordo que as mobilizações caíram por causa disso, talvez poderia ter um pouco mais se o Bolsonaro tivesse, mas não foi por isso que caiu. Caiu porque necessariamente não teve uma concentração de pauta, tá faltando união na direita, essa é a grande realidade, mas pelo que parece a desunião é só a espuma, tá na superfície. Se a anistia passa, se passa a elegibilidade, quer dizer que os bastidores estão pegando fogo, e eles pegando fogo positivamente, ou seja, está tendo negociação realmente, e eles estão deixando a espuma simplesmente para não gerar alvo no caso de esquerda, ou seja, a esquerda está focando em si mesmo e não em ficar atacando a direita. Se a direita estivesse toda organizadinha, eles estariam tomando ataque da esquerda. Consigo compreender a estratégia? Consegui. Zaps, não tem o Jair Bolsonaro dando entrevistas. Isso, inegavelmente, teve um efeito grande na capacidade de mobilização da direita nesses últimos... E só um adendo. Por que eu tô falando que existe uma negociação intensa nos bastidores e que ninguém tá vendo? Porque simplesmente você não arquiteta o projeto da anistia, mas é dosimetria, beleza, é dosimetria, mas ele vai colocar lá o adendo que vai passar como se fosse anistia completa, beleza? Ou seja, você não arquiteta isso sem estar unido, você não arquiteta isso com briga. Ou seja, é provável e possível que a briga seja apenas na superfície. Últimos meses. Se eles perderem, e aí aqui é um grande se, mas se eles perderem a grande figura política deles, o presidente do partido, o partido que dá uma questão institucional para o bolsonarismo e consegue fazer articulações nos estados, consegue negociar, etc., isso com certeza teria um efeito real na capacidade do bolsonarismo nas eleições de 26. Eu acho que o Valdemar é essencial, quer dizer, não tendo Bolsonaro preso e fora do jogo. Se eles perderem Valdemar, eu acho que... Assim... Porque teve uma decisão contra o Valdemar no STF, só para ficar bem claro para vocês. E até eles assustam. Porque basicamente ficou óbvio a estratégia. A estratégia é tentar cercar e atacar completamente a direita e o bolsonarismo. Isso surpreendeu até o PL. Mas aí é dali dentro, dali fora. Eles vão tombar o Valdemar, então tá bom, a gente vai libertar o Bolsonaro. Eu acho que por essa eles não esperavam. Agora presta atenção na justificativa da mídia pautada. O que é essa justificativa aqui? Essa justificativa aconteceu muito rápida, ou seja, saiu a notícia do Fux, eles foram lá antes de receber a pauta lá do Planalto que eu falei pra vocês que tem um delay, eles estavam ao vivo, vamos dizer assim, eles tinham que emitir opinião, emitiram esta opinião aqui, que eu acho que é uma simplificação e mostra uma incapacidade de leitura, presta atenção. O ministro Fux estava sem ambiente, sem clima na primeira turma, mas na segunda turma, ele vai ser presidido pelo ministro Gilmar Mendes, com quem ele não tem uma boa relação, não tá bom. Semana passada, inclusive, a Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, trouxe uma conversa de bastidor entre eles, o ministro Fux dizendo que sabia que ele estava falando pelas costas, ele e o ministro Gilmar, e o ministro Gilmar Mendes disse que não estava falando pelas costas, estava falando na frente dele mesmo. Eles brigaram.
Então, assim, eu até conversando com algumas fontes, por que ele sairia da primeira turma para a segunda turma para ser presidido pelo ministro Gilmar Mendes? Então, alguns cenários levantados por integrantes da corte que eu queria dividir com vocês. Primeiro, ficou sem clima, prefere sair, mesmo nessa situação tendo o ministro Gilmar Mendes lá, de tão insustentável que estava o ambiente na primeira, é um cenário. Segundo cenário, na visão de integrantes da corte, tá? O ministro Fux, Valdo, sai da primeira turma e passa a formar uma maioria para temas bolsonaristas na segunda turma. Por que isso é importante? Ainda também não é essa aí que eu estava falando. Por que isso é importante? Porque não é que o ministro Cássio, o ministro André Mendonça, eles têm um alinhamento automático para todos os casos, para todos os temas, mas... O Fux nunca foi bolsonarista. Eu acho que está acontecendo uma negociação, está acontecendo uma interferência dos Estados Unidos diretamente com a interface do Fux, tá? E a gente lembra que o Bolsonaro começou a acenar pro Fux antes do Fux se demonstrar tão assim alinhado. Mas para casos bolsonaristas, acredita-se que eles tenham um alinhamento mais natural. E o ministro Fux, pelas decisões que ele deu na primeira turma, na visão de colegas, ele estaria alinhado automaticamente em casos bolsonaristas, vou frisar isso, na segunda turma. Então esse é o segundo cenário. Viraria 3-2, né? Só para lembrar exatamente que o placar ali na segunda turma ficaria 3-2, porque ministro André Mendonça... Marques, ou seja, uma grande reviravolta, beleza? Vamos seguir agora. E agora já foi autorizado, meus queridos. Acaba de chegar. O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, trocou, de forma oficial agora, a primeira turma do STF para a segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Pode comemorar, galera. Durante a semana, ele havia já solicitado... Semana que vem ele já deve entrar. E agora eu vou mostrar para vocês uma matéria da esquerda. Exatamente. Do Fórum. Uma matéria do Fórum, que é uma revista esquerdista. Olha essa manchete, que coisa linda. Manobra de Fux ao impedir transferências para a segunda turma pode implodir. Ao pedir transferência para a segunda turma pode implodir STF. Entenda a intenção perigosíssima por trás de uma solicitação aparentemente banal. Se autorizada por Fachin, mesmo sendo 3 entre 11 bolsonaristas controlarão metade do Supremo. Presta atenção no que está acontecendo, que eu vou te explicar detalhadamente. Isso aqui é uma coisa linda, tá? O pedido aparentemente banal do Luiz Fux, do Supremo Federal, para deixar a primeira turma e ir para a segunda turma, inclusive fazendo sinalizações públicas de que estaria tendo dificuldade de convívio com os colegas que compõem o colegiado. Eu deixei isso no segundo vídeo de ontem. Se você quiser entender qual que foi o conflito exatamente, eu expliquei isso no segundo vídeo de ontem, assista. Na verdade, uma manobra perigosíssima e que pode implodir o STF. Não há nada de fortuito ou aleatório por trás dessa solicitação. Isso aqui é importante. Não tem nada de aleatório ou fortuito, ou seja, teve uma arquitetura. Isso só é possível por causa do Barroso. Então o Barroso fez um acordo? Não sei. Fux se assumiu um bolsonarista de 4 costados, é bobeira da coisa esquerdista, né? Que vem proferindo votos de qualquer lógica e coerência, sempre difícil. Aí ele dá uma chorada aqui, que absolveu 10 de setembro, tem um plano que não se sabe se combinado com outros atores públicos do bolsonarismo poderá levar, presta atenção, levar a mais alta instância do Judiciário Nacional a uma situação de caos total. Aí estão chorando, continua chorou. Mas agora vem, ó. O STF é composto por 11 ministros de 2 turmas, compostas por 5 magistrados, cada ficando o presidente da corte de fora destes colegiados. O número de bolsonaristas assumidos, ou seja, de juízes da Suprema Corte abertamente alinhados à extrema-direita, é de 3, sendo eles André Mendonça, Cássio Nunes e o próprio Fux. A turma onde o Fux está atualmente é a primeira, composta pelos ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin, Carmen Lúcia e Alexandre de Moraes. E é justamente aí que reside a manobra perigosa. Se Edson Fachin autorizar, que já autorizou, aceitar o pedido do Fux, ele irá para a segunda turma, ocupando a vaga onde está aberta após o anúncio de aposentadoria do Barroso. Presta atenção. O colegiados então passaria a ser composto por ele mesmo, Fux, André Mendonça, Cássio Marques, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Nessa composição, os três bolsonaristas teriam maioria.
e se tornaria um bastião invencível desse movimento ideológico ultra-racionário, aí critica e tudo mais. Ou seja, eles passariam a controlar 50% do STF. Olha o choro. Vocês entenderam o que está acontecendo? Aí aqui ele fala assim, considerando a hipótese do Fachin aceitar tal absurdo. E aí eles choram mais. Mas basicamente, eles deram a letra aqui. O Fux fez uma jogada que ele controla 50% do STF, aí tem uma cereja do bolo. O Fux é o detentor do processo de inegibilidade do Bolsonaro e, teoricamente, na Constituição lá da STF, ele deveria levar esse processo para a segunda turma e ocorreria o voto na segunda turma. E ele poderia votar para tornar o Bolsonaro elegível novamente. E esse aqui é o choro que acontece no final dessa matéria. Então, meus amigos, o que a gente está vendo é um grande passo, um jogo genial do Fux, algo genial mesmo, mas já vou adiantar para vocês, previsão do futuro, não vai ser aceito, eles vão querer fazer o somebody love na Constituição, eles vão falar que o processo não pode ir, eu já adianto, eu tenho certeza que isso vai acontecer. Dito isso, curta o vídeo, se inscreva no canal, verifique se você já entrou no grupo do WhatsApp, tá? Não se esqueça de entrar no grupo do WhatsApp e também, se você quiser se livrar e diminuir seu risco do país, adquira o meu e-book de como você aprende a investir do zero em dólar. Apenas R$ 49,90 e você vai ter acesso às aulas quando eu adicionar, e depois que eu adicionar as aulas o preço vai aumentar, então compre enquanto está apenas R$ 50. Um abraço e até o próximo vídeo.